minha gente, para você que não me conhece, sou o professor André Astro, sou professor de Física, tá? E tô aqui para resolver essa questãozinha da PUC Paraná, Medicina, prova de inverno 2023, tô pirando, 2003, ó. 2023. Beleza, olha só, essa questão lindíssima, uma questão difícil, não é uma questão fácil, tá? Porque envolve refração e espelho côncavo. Então é uma questão que envolve dois conteúdos, é uma questão difícil, tá? Então, mas vem comigo que a gente consegue resolver. Olha só, no experimento representado na figura a seguir, um recipiente que possui um fundo espelhado, cujo formato é de um hemisfério de raio 6 centímetros. Por que que ele falou assim? Também não sei. Pô, é um espelho côncavo. Então, o que tá ali é basicamente um espelho côncavo, sacou? E o raio desse espelho é 6 centímetros. Lembrando que quando você fala raio de um espelho, você está falando da distância do espelho até o centro de curvatura. O raio de curvatura, no caso, é a distância do espelho até o centro. Quando ele te dá isso, na real, ele tá querendo te dar, ele tá falando assim, ó, ei, toma o foco. O foco é metade, o foco é 3 centímetros. Então, ali eu tenho uma base de recipiente espelhada de foco 3 centímetros. Então, essa é a interpretação desse começo de questão, tá? Então, ele fala o seguinte, para se determinar o índice de refração do líquido, faz-se incidir um feixe de laser monocromático, uma cor só. Tá, proveniente do ar, e ele falou que o N do ar é igual a 1, num ponto mais próximo à borda do recipiente com ângulo de incidência θ, tal que, após penetrar no líquido e ser refletido no fundo do recipiente, aparente, a trajetória do feixe não é mostrada na figura. Beleza. O feixe emerge perpendicularmente. E aqui está o segredo do esquema todo. O feixe emerge perpendicularmente. Povo, rapidinho aqui, ó. Espelhos. Você tem o eixo principal do espelho, você tem o foco, você tem o centro de curvatura. Para o raio emergir paralelamente ao eixo principal, que é o que ele fala ali, pô, o feixe emerge perpendicular à superfície, ó, ele emerge perpendicular à superfície, ele é paralelo ao eixo principal. Se você passar essa linhazinha aqui no meio do espelho, o raiozinho ele vai ter que emergir paralelo. Se ele emerge paralelo, quer dizer que ele passou pelo foco, não tem aquele esquema assim, ó, vem pelo foco, volta paralelo, sacou? Então, o segredo dessa questão é que esse raiozinho, ele passa pelo foco. É isso. Se você lembrasse disso e se aventurasse a desenhar a questão, o raiozinho ali, depois que ele entra no fluido, no líquido, meu, aí fechou. Você conseguiria matar a questão. E é isso que eu vou fazer, tá? Então, vou desenhar o raiozinho entrando no fluido. Se ele vai de um meio menos para o meio mais, ele se aproxima da normal, ó, se aproxima. Se aproximou, tá vendo, ó? Tá, professor, se aproximou, né? Legal, tá aqui. E ele passa pelo foco. Então, se eu desenhar meu eixo principal aqui, ó, vou desenhar o meu eixo principal do espelho, ó. Eixo principal do espelho. E esse pontinho aqui que ele passa é o foco. E daí, meu povo, esse ângulo é o ângulo de refração, né? Ângulo de refração. E você consegue fechar um triângulo aqui, ó. Ah, professor, consegue fechar um triângulo. Daí, já que ele quer saber o índice de refração do líquido, aí você vai na lei de Snell. É N do ar, que é N1, vezes o seno de I, é igual a N2, que é o N do líquido, vezes o seno de R. Professor, isso aqui eu tenho. Legal. O seno de I, ele me dá aqui, ó, considerando satisfeitas as condições de Gauss e sabendo que o seno de θ é tal, ele pede o índice de refração do líquido. Então, eu tenho isso, eu quero isso. Opa, se eu souber o seno de R, acabou minha questão. Tá, professor, mas eu não sei esse ângulo R. Pois é, mas você consegue tirar o seno desse triângulo aí que você desenhou. Sacou? Lembrando que o seno é o cateto oposto. E cateto oposto aqui, quanto que é? Cateto oposto vale 6, né? Por quê, professor? Porque tudo aqui, ó, vale 12. Tudo aqui vale 12. Na metade aqui, o cateto oposto vale 6. Sacou? E a hipotenusa? A hipotenusa tem que saber que é esse lado grande aqui. Mas para saber a hipotenusa, eu vou saber esse outro lado aqui. Vou desenhar um triângulo aqui para ficar mais clean para você, tá? Então, ó, isso aqui vale 6 centímetros. Quanto que vale a altura do triângulo? Pensa comigo, ó. Tudo vale 11, né? É 6 mais 5. Tudo, ali aquela distância inteira, vale 11. Tá, professor. Se essa distância aqui do foco até o espelho é 3 centímetros, 11 menos 3 dá 8. Então, a altura tem que dar 8 centímetros, você entende? Então, daqui para baixo é a distância do foco. E a distância do foco é 3 centímetros. Então, dali para cima, se tudo é 11, né? Fica 8. Pô, se esse aqui é 8, esse aqui é 6, aqui vai ser 10. É aquele triângulo 6, 8, 10, né? Você pode fazer o Pitágoras, se você não lembrar disso aí. Mas aí fica fácil. 6, 8,
a hipotenusa vale 10. Sabendo a hipotenusa que vale 10, daí eu consigo saber o seno daquele ângulo. E o seno daquele ângulo é cateto oposto, que é o 6. E a hipotenusa que vale 10 é 6 sobre 10. Sacou? É isso. Daí matou a questão. Pô, n do ar vale 1. O seno de I é 0,75, ele falou, né? Coloquei igual. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Peraí. Foi. O seno de I é 0,75. O N2, quero saber. E o seno de R é cateto oposto, que é o 6, sobre a hipotenusa, que vale 10. Então, 6 sobre 10 que vale 0,6, tá bom? Então, fica N2 igual, passei dividindo 0,6, né? Isso aqui dá 0,6, tá? Daí eu passo dividindo. Fica 0,75 divididos por 0,6. E isso aqui vai dar 1,25. N2 é 1,25. Essa é a resposta da questão, que é letra E. Beleza? Então tá aí, ó. Qual que é o segredo dessa questão? É você saber, pô, saiu paralelo ali ao eixo principal, quer dizer que o raio passou pelo foco. E daí o resto era você se aventurar a desenhar. Se aventurou a desenhar, daí você tem uma grande possibilidade aí de você acertar. Beleza? Mas tá aí, tá feito. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Vamos lá, pô, fazer essa questão número 39. Foi a questão que caiu na PUC Paraná, Medicina. E é uma questão muito interessante. Embora você olhe assim de longe, você vê vários números, você fala, nossa, é difícil. Mas não é. Se você raciocinar a física, você não precisa fazer conta nenhuma. É só raciocinar a física correta. Olha só, no laboratório de física, o professor disponibiliza para um grupo de alunos os seguintes itens. Eu tenho duas baterias, B1 e B2. A força eletromotriz dessa bateria é 6 volts e 12 volts, respectivamente, tá? B1 e B2, 6 volts e 12 volts. Eu tenho dois resistores, R1 e R2. R1 tem 1 kΩ, R2 1,8 kΩ. Tá, eu tenho dois recipientes idênticos de vidro, contendo cada um 300 gramas de um líquido, um deles com água, que tem este calor específico, e o outro com óleo com esse calor específico. E tenho fios condutores, beleza. O grupo deve conectar uma das baterias ao resistor, que em seguida deve ser mergulhado em um dos líquidos. O resistor é percorrido por uma corrente elétrica e libera calor, aquecendo o líquido em que está mergulhado. O professor instrui o grupo a escolher os itens que proporcionem ao líquido o maior aumento de temperatura possível para o mesmo tempo de aquecimento. Então, o que você quer? Você quer o maior aumento de temperatura possível, tá? E daí ele pergunta, considerando que não há mudança de fase do processo, a bateria, o resistor e o líquido escolhido pelo grupo deve ser qual? Povo, pensa comigo o seguinte, olha só. Você quer esquentar o mais rápido possível. Primeira coisa, você tem que escolher o material que esquente mais rápido, que tenha o menor calor específico. Ah, sacou? Que tenha o menor calor específico. Lembrando que quanto menor calor específico, mais fácil é de esquentar. Então, dos dois, entre água e óleo, eu vou escolher o óleo. Tudo que tiver água já pode cortar fora. Então, menor calor específico é o que eu quero, porque eu quero esquentar mais rápido. Depois, quem que vai esquentar? O resistor. Tá, daí você lembra da primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. O cara que vai esquentar mais rápido é o cara que tem a maior potência. O cara que tem a maior potência, já que ele te deu o U, que é DDP, e ele te deu a resistência, se liga, o cara que tem a maior potência é isso aqui, ó, U ao quadrado sobre R. É essa forma que você vai usar para você calcular a potência, sacou? E para você, não precisa calcular, tá? Mas para você visualizar quem tem maior potência. E daqui você vê, pô, para maior potência, eu preciso da maior bateria que eu tiver, a maior DDP que eu tiver, e da menor resistência, porque resistência e potência, para uma mesma DDP, resistência e potência são inversamente proporcionais, sacou? Então tem que escolher o resistor de menor resistência e o U de maior DDP. Fechou. Se eu escolher isso aí, eu tenho a maior potência possível, eu vou esquentar o mais rápido que eu puder. Então, eu pego a bateria E2, que tem a maior DDP, e pego a resistência R1 de 1 kΩ. Outra maneira de pensar seria pela fórmula do Uri, que é o seguinte, ó. Pô, o U e o I são diretamente proporcionais. Então, maior U, eu tenho maior corrente esquenta mais. Sacou? Então, posso pensar assim também. E quanto menor a resistência, maior a corrente, sacou? O R e o I são inversamente proporcionais. Então, daria a mesma coisa. Então, tá aí, ó. Então, eu vou escolher o B2, que é a maior DDP, e vou escolher o R1, que é a menor resistência.
Então fica B2, R1 e óleo de soja. Letra B é a resposta à questão. Questão lindíssima. Tá aí, sem conta nenhuma. Ela parece difícil, mas se você pensar na física correta do esquema, você consegue resolver tranquilamente. Beleza? É isso, muito obrigado. Até a próxima. Vamos lá, meu povo, essa questão é da PUC Paraná, prova de inverno 2023. Vou te falar uma coisa, a PUC Medicina, em todas as provas, basicamente, sempre tem uma questão que ela inova, tá? Ela pergunta algo diferente do que já foi perguntado na história do planeta, assim. E nessa prova, essa é a questão. Qual que é a diferença? Essa questão, ela traz um gráfico que é DDP em função do tempo. Geralmente, quando vem um gráfico assim, na parte de eletricidade, vem corrente em função do tempo. Que daí, usando o próprio conceito de corrente elétrica, você consegue calcular. Você sabe o que a área te dá, inclusive. Só que esse gráfico DDP em função do tempo não é comum. Provavelmente você nunca fez exercício com esse tipo de gráfico aí. Porém, tem um conhecimento que a gente passa para vocês, e eu vou passar isso aqui agora para você, que vai te ajudar para o resto da tua existência no estudo da física, tá? Então preste muita atenção na resolução desse exercício. Vamos lá, deixa eu só trocar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Tá, a figura a seguir representa um circuito composto por uma fonte de bancada, ele chama de FB, que consiste numa fonte de tensão variável. E a tensão varia. Tensão varia, pois é. Conectados por fios condutores ideais e um resistor R, cuja resistência elétrica é de 200 ohms. Então a resistência do resistor é 200 ohms. Ao lado do circuito, temos um gráfico que mostra como varia em função do tempo a tensão fornecida pela fonte de bancada do resistor. Legal. Para todo o intervalo de tempo, considerando o gráfico T0 até o T igual a 6 segundos, o módulo da carga elétrica que atravessa uma secção transversal de um dos fios é igual ao quê? Povo, ele quer saber a quantidade de carga que atravessa esse fio. Quantidade de carga. Daí você pensa assim, pô, quantidade de carga, onde que tem uma fórmula que tem a quantidade de carga? Ai, meu Deus, que link com corrente elétrica ou DDP e tal. Daí você vai para o próprio conceito de corrente, é o kit, sacou? É o kit, na. É o kit. Então você pensa nesse kit aqui e acabou. É isso aqui que você vai usar para resolver essa questão. Só que temos um problema. E o problema é, já que a DDP é variável, a corrente é variável. Eita, professor, e agora? Pois é, a corrente é variável, eu não posso usar essa equação simplesmente assim. Porque a corrente varia e daí fica estranho, sacou? E o que eu faço, professor? Você pode fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil, e esse conhecimento leve com você, por favor. Você pode fazer o seguinte, tá? Ele te deu a resistência, né? E eu sei que U é igual a R vezes o I. Então, no lugar do I ali do kit, eu posso colocar U sobre R. Então, I é igual a U sobre R. Ó, no lugar do I, eu posso colocar U sobre R. Então, fica assim, a quantidade de carga vai ser U sobre R vezes o T. Tá, U vezes T sobre R. E o T é o tempo, tá bom? T é o tempo que ele te dá no gráfico ali. Beleza. E daí, o bizu é o seguinte. Como tem uma parte variável, se você fizer a área desse gráfico, como que você sabe a área do gráfico? O que essa área me dá? Como você sabe isso? Se eu fizer a área de um gráfico, o que essa área me fala? Então, o que você faz? E é esse o conhecimento que essa questão traz legal, assim. A área do gráfico, você pode fazer o seguinte, ó. A área U por T, a área de qualquer gráfico, na verdade, ela te dá, para você saber o que ela te dá, você pega a grandeza do eixo Y, e multiplica pela grandeza do eixo X. Qualquer gráfico que seja, que você se depare, para você saber o que a área te dá, você pega a grandeza do eixo Y e multiplica pela grandeza do eixo X. É isso, acabou. Por exemplo, se você tem lá um gráfico velocidade por tempo, lá na mecânica, né? Velocidade por tempo. Se você multiplicar a área me dá o quê? A área desse gráfico me dá o quê? Tá, todo mundo sabe que é ΔS, né? Beleza, mas se você, vamos supor que você não soubesse. O que essa área me dá? Você pega a grandeza do eixo Y, que é a velocidade, e multiplica por tempo, que é a grandeza do eixo X. É isso. E pensa, pô, velocidade vezes tempo é o quê? Velocidade vezes tempo é o quê? Se não vier nada na tua cabeça, pensa na unidade. Velocidade é metro por segundo. Tempo é segundo. Se eu multiplicar os dois, opa, dá metro. Opa! Se eu multiplico os dois, eu tenho quanto o cara andou. A área desse gráfico me dá o quanto o cara andou. Sacou? Isso quer dizer o seguinte, ó. A área desse gráfico inteiro aqui, pá, área disso aqui, mais área disso aqui, mais área disso aqui. Me dá o quê? Me dá a multiplicação entre U e T. Professor, isso aqui, a área do gráfico me dá? Sim.
É isso que eu tô querendo te falar. Isso aí a área do gráfico te dá. E o R, a questão te dá. Acabou. Acabou. Então, teu objetivo é calcular essas áreas. Eu vou separar em área 1, área 2, área 3. Então, separei, vou calcular as áreas somadas me dá aquele produto, coloco ali, acabou a questão. Fechou? É isso. E esse conhecimento da área que carrega com você para a tua existência. Então, beleza. Então, área 1 é a mais simples, né? A área 1 é base vezes altura, que é um retângulo. E 6 vezes 2 dá 12, né? 12. A área 2 é um trapézio, né? Um trapézio meio deitadinho, mas é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Vamos lá, me ajuda aí. Área 2 dá base maior. A base maior aqui, né, professor? É 12, né, professor? É 12. A base menor é esse cara aqui, ó, daqui até aqui, ó. Base menor dá 6, né? 6. Vezes a altura. A altura vai do 2 até o 4. A altura é 2, né? Isso tudo sobre 2, ó. Fica área 2 igual a 18. 18. Então, área 1 é igual a 12. Área 2 igual a 18. Fechou? E área 3 é simples, né? Área 3 é só aquele retangulinho ali. É base vezes altura também. E a base aqui é 2, né? Cuidado, é 2. Não é 4, não é 6. É 2. E a altura é 12. Então, fica 2 vezes 12, que dá 24. Beleza? Somando tudo, fica 24 mais 12 mais 18. Isso aqui dá 54, tá? Então, a soma das áreas, a área total, é 24 mais 18 mais 12. Isso aqui dá 54. E aí, fechou, meu. Aí, ó, para calcular o Qzinho, eu vou aqui, ó, U vezes T, 54. E o R? O R é 200, né? 200. Daí fica 54 divididos por 200. E isso aqui dá 0,27 coulombs. 0,27 coulombs. Então, letra D é a resposta. PUC inovou, porém, sabendo desse conceito aí de gráfico, o que a área me dá? Me dá o produto entre a grandeza do eixo Y e a grandeza do eixo X. Você matava a questão. Beleza? É isso, muito brigadinho. Até a próxima. Vamos lá, meu povo, para essa questão da PUC Medicina, prova de inverno 2023. Questão de efeito Doppler lindíssima, teórica, tá? Você não precisa fazer conta. Olha que beleza. Olha só, diversos animais como morcegos, baleias e golfinhos utilizam-se da chamada ecolocalização. O animal emite uma onda sonora que, após ser refletida num obstáculo, que pode ser uma presa, retorna e é captada novamente por ele, com base no intervalo de tempo entre emissão e recepção, bem como na frequência da onda sonora captada pelo animal, que pode ser diferente do que foi emitida. Ele pode obter informações acerca da distância e da velocidade do obstáculo. Que massa! Fala a verdade, isso é muito massa. Tá aí, considere um golfinho que se aproxima diretamente com velocidade constante, diretamente com velocidade constante de uma montanha submarina. Legal. Quando está a 1.500 metros da montanha, o golfinho emite um estalido de frequência 100 kHz e comprimento de onda de 15 milímetros na água e continua a deslocar-se com a mesma velocidade. Beleza. A respeito do descrito, é correto afirmar que a frequência de onda sonora captada pelo golfinho após se refletir no obstáculo é igual a 100 e o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é igual a 2 segundos. Então, vamos lá, povo. Primeira coisa, para saber o intervalo de tempo e a frequência, tem que pensar o seguinte. O golfinho ele emitiu o som ele bate na parede, então a parede passa a ser a fonte, porque o som bate na parede e volta. Então imagina a parede como uma fonte, fechou? A parede está emitindo o som, vamos dizer assim, e o golfinho está se aproximando. Ei, se o golfinho está se aproximando, ele tem que ouvir uma frequência maior do que ele emitiu. Se está se aproximando, ele ouve um som mais agudo do que ele emitiu, você entende? Se ele estivesse se afastando, ouviria um som mais grave, mas como está se aproximando, ouve um som mais agudo. Então essa letra A, por exemplo, quando ele fala a frequência de onda captada pelo golfinho, após ser refletida, é igual a 100 kHz. Não, tem que ser maior do que 100. Então a letra B, por enquanto, faz sentido, porque ele fala que é maior. A letra C, ele fala que a frequência é menor. Frequência menor não, então a letra C está errada. A letra D, ele fala que a frequência é maior, fechou, a letra D faz sentido. E letra E, a frequência após ser refletida é igual. Não, ficamos entre, só nesse raciocínio, a gente já matou 3. Ficamos entre B e D. E daí a pergunta é o seguinte, e o tempo que leva para bater e voltar? É mais que 2 segundos? É igual a 2 segundos? É menos que 2 segundos? Então, vamos pensar. Olha só. Primeiro,
a distância que ele tá, que o golfinho tá da barreira, vou colocar uma barreira aqui e o golfinho vou representar por um bloquinho, tá? Não sei desenhar um golfinho. Enfim, a distância é de 1.500 metros, tá? 1.500 metros. Se eu souber a velocidade com que a onda vai na água, não é 340, porque 340 é no ar, tá? Se eu souber a velocidade que a onda vai na água, daí eu consigo saber mais ou menos o tempo que leva para ir e voltar, certo? E para saber a velocidade da onda na água, eu posso calcular por V lambda F. V lambda F. Então, a velocidade na água vai ser, o lambda é 15 milímetros, né? 15 vezes 10 a menos 3 metros. Fechou? Então, transformei 15 milímetros para metros, tudo bem? E a frequência eu vou transformar para hertz. Também, deixar tudo no padrãozinho SI bonitinho. Então, é 100 kg, ó. 100 kg, é 100 vezes 10 a terceira. Então, transformei para hertz. Quando eu fizer essa conta aqui, ó, número com número, 15 vezes 100 dá 1.500, 1.500. E 10 a terceira com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que dá 1. Então fica 1.500 metros por segundo é a velocidade do som na água, tudo bem? Pô, pensa comigo. Se a distância é 1.500 metros e a velocidade do som na água é 1.500 metros por segundo, se o golfinho ficar parado, olha o raciocínio, se o golfinho ficar parado, o som demora 1 para ir e 1 para voltar. 1 segundo para ir, 1 segundo para voltar. Faz sentido? 2 segundos. Mas o golfinho está se aproximando da parede. E se o golfinho está se aproximando da parede, quer dizer que o tempo de ida mais volta dá menos do que 2 segundos. E é isso que ele pede, não pede para você calcular nada. É só isso. O tempo ida mais volta tem que ser menos. Por quê? Porque ele está se aproximando da parede. Fechou? Então a resposta correta é a letra A. A frequência da onda sonora é maior que 100 e o intervalo de tempo é igual a 2. Não, a letra D fala que é igual a 2. Então a letra B fala que é menor que 2 segundos. Letra B é a resposta correta. Fechou? Dessa questãozinha. Bonitinha essa questão, né? Sem muita conta e tal, é mais raciocínio mesmo. É isso. Muito obrigadinho. Até a próxima. Tchau! Vamos lá, meu povo, para essa questãozinha que é uma questão clássica, tá? Essa questão, ela é típica de Enem, típica de qualquer vestibular, porque você tem que saber como que funciona a queda dos corpos quando tem ar. Você precisa saber quando não tem ar, que é queda livre, que daí você resolve por MRUV e tudo mais, mas também precisa saber como funciona quando tem ar. E é isso que essa questão fala, tá bom? Então vem comigo e vamos discutir. Olha só, considere um objeto que é solto a partir do repouso de certa altura em relação ao solo. O gráfico a seguir representa qualitativamente o modo da velocidade v do objeto em função do tempo, desde o instante em que é solto até o instante em que toca o solo em T2. Tá bom, beleza. Considerando que ao longo da queda as únicas forças que agem sobre o objeto são seu peso e a força de resistência do ar, analise as afirmativas a seguir. Povo, analise esse gráfico comigo, ó, velocidade por tempo, né? Primeiro, ó, a velocidade começa em 0, ela começa a aumentar, né? Acelerando, acelerando, acelerando. Ela não é um MRUV, porque não é uma reta, ou seja, a aceleração não é constante aqui. A aceleração não é constante. Mas a velocidade começa a aumentar, aumentar, aumentar. Chega um momento no tempo T1 em que a velocidade se mantém constante. E é isso que acontece na queda, certo? Quando que a velocidade vai se manter constante? A velocidade se mantém constante quando a força peso ou a força da gravidade, tanto faz, que é a mesma coisa, né? Quando a força que te puxa para baixo foi igual à resistência do ar. Quando a força do ar for igual ao peso, você cai com velocidade constante. Povo, tudo que cai com ar tem uma velocidade limite, uma velocidade terminal, sacou? Que é essa velocidade constante aí. Quando você solta alguma coisa de uma altura grande, ela não vai acelerando até chegar no chão. Ela acelera até chegar na velocidade máxima, que é isso que ele fala na questão, sacou? É isso que ele explora na questão. E daí vem as perguntas. Ó, entre o tempo 0 e T1, tempo que ele está acelerando, a força de resistência do ar possui módulo crescente. E entre T1 e T2, a força de resistência do ar possui módulo constante e igual ao peso. Perfeito. Perfeito porque quando você joga alguma coisa, ó, a força de resistência do ar é tiquititinha. Por quê? Porque a resistência do ar, ela depende da tua velocidade. Então, quando você solta, a tua velocidade é pequena, a resistência do ar é pequena. À medida que você vai aumentando a velocidade, a resistência do ar vai aumentando, certo? Quando você coloca lá a mãozinha para fora de um carro a 30 km por hora, você sente um ventinho. Quando você coloca 150 km por hora, você sente um ventão, meu. Então, a velocidade aumentando faz a resistência do ar aumentar. Fechou? É isso que ele fala. E daí, quando a velocidade é constante, a força e resistência do ar se mantém constante e, nesse caso, igual ao peso. Então, essa 1 tá perfeita.
Essa 1 tá perfeita. A 2. Entre os instantes T1 e T2, as forças peso e resistência do ar realizam sobre o objeto trabalhos de mesmo módulo. Fechou. Por quê? Porque trabalho, povo, é força vezes deslocamento. Pensa comigo. Pô, as forças são iguais, acabou de falar. E o deslocamento é o mesmo. A única diferença é que a força peso realiza um trabalho positivo. A força resistência do ar realiza um trabalho negativo. Ou seja, tudo que o peso dá de energia, a resistência do ar tira de energia, de modo que a velocidade fica constante, ela não aumenta. Você não ganha velocidade nem perde velocidade. Sacou? Então tá certinho. O trabalho tem mesmo módulo. Mesmo módulo. Fechou? Então, 2 certinho. E 3. O impulso da força resultante sobre o objeto é nulo entre os instantes T1 e T2. Sim, porque impulso da força resultante é a força resultante vezes o tempo. O tempo não é nulo, obviamente, porém a força resultante é nula. E quando se anula isso aqui, daí o impulso também fica nulo. Então as 3 estão corretas, sacou? É isso, é isso. Logo a resposta correta, ó, letra E, as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Sucesso? Então é isso, muito obrigado, professor André Astro. Fica por aqui, até a próxima.